Meu nome é Sofia, e está é uma história sobre como minha vida virou de cabeça para baixo não uma, mas duas vezes. Acho que devo começar do começo. Nasci de pais amorosos, Arthur e Julia Cavalcanti, em uma pequena cidade suburbana. Meu pai era jornalista, homem de palavra e pensamento, com visão clara do mundo, sempre engajado na busca da verdade e da justiça. Minha mãe era enfermeira, cuidava dos doentes com ternura e carinho, e embora não fossemos ricos, a felicidade enchia nossa casa. Todos os dias pareciam comuns, mas em sua simplicidade estavam cheios de luz e alegria. Noites com minha família, conversas em jantares, risos e piadas. Esses eram os momentos em que me sentia amada e protegida. Mas a vida, como uma rajada de vento frio, mudou repentinamente em uma noite chuvosa. Eu tinha apenas 12 anos. Era uma terça-feira comum, nada digna de nota, exceto que meus pais foram a um jantar. Fiquei em casa com minha avó, que estava cozinhando algo delicioso na cozinha enquanto eu assistia descuidadamente a um desenho bobo. O barulho da TV era o pano de fundo para a tranquilidade daquela noite, e eu nem sabia o quão abruptamente terminaria. O telefone tocou. Lembro que minha avó, com um sorriso tenso no rosto, foi atender, suas mãos velhas e sobrecarregadas tremendo enquanto colocava o telefone no ouvido. Alguns momentos de silêncio se passaram, e então ouvi soluços abafados que ecoaram por toda a sala. O medo frio percorreu minha espinha. Eu não sabia naquele momento que minha vida nunca mais seria a mesma. Mamãe morreu de derrame. O motorista bêbado bateu em seu carro. Meu pai sobreviveu milagrosamente, mas quando finalmente o vi no hospital, ele parecia apenas uma sombra do homem que eu conhecia. Suas pernas foram esmagadas e os médicos disseram que ele nunca mais conseguiria andar. Foi um golpe devastador para nós dois. Quando me aproximei de sua cama de hospital, ele estendeu a mão e sussurrou com voz rouca: Sofia, sinto muito, querida. Sinto muito. Eu não entendia por que ele estava se desculpando. Não foi culpa dele que alguém decidiu dirigir embriagado, arruinando nossas vidas em um instante. Mas com o passar dos anos comecei a entender. Ele lamentou não só aquela noite trágica, mas também o que tivemos que passar. Ele pensou que não poderia mais ser o pai que costumava ser para mim. Mas meu pai, Arthur Cavalcanti, era feito de coisas mais fortes do que ele poderia imaginar. Ao sair do hospital e ocupar seu lugar em uma cadeira de rodas, dedicou-se inteiramente ao trabalho. Papai sempre fora um escritor talentoso, e agora toda a sua energia era direcionada para o trabalho editorial no principal jornal de nossa cidade. Eu via como ele lutava todos os dias, como tentava, apesar da dor, para que nossa vida não perdesse o sentido. Durante minha adolescência, papai fez todo o possível para que eu me sentisse normal. Ele me aconselhou a entrar em clubes escolares, fazer amigos e participar da vida social, mas a verdade é que eu preferia estar com ele. Assistíamos a filmes antigos juntos, discutíamos sobre livros e ele me ajudava com o dever de casa, o que me dava força. Meu pai e eu nos tornamos inseparáveis, e foi a sabedoria dele que me ajudou nesse período difícil. Quando chegou a hora de ir para a faculdade, ele insistiu que eu fosse para a escola. Você precisa abrir suas asas, baby, disse ele, apertando minha mão. Hesitei, com medo de deixá-lo em paz, mas sabia que ele estava certo. Como resultado, me matriculei em uma universidade estadual com graduação em contabilidade. Foi lá na universidade que conheci a Jéssica. Ela era uma pessoa que podia iluminar até o dia mais escuro. Alegre, de mente aberta, com um senso de humor brilhante, ela rapidamente se tornou minha melhor amiga. Jéssica literalmente me tirou da minha concha, ajudando-me a sentir a alegria da vida estudantil que eu havia ignorado por tanto tempo. Através dela, conheci seu primo em segundo grau, Michael. Michael imediatamente me pareceu especial. Gentil, atencioso, com um sorriso irônico, ele era capaz de se animar em qualquer situação. Eu estava nervoso contando a ele sobre meu pai e sua condição, esperando por uma reação, mas Michael não vacilou por um momento. Pelo contrário, quando ele conheceu meu pai, eles instantaneamente encontraram uma linguagem comum. Eles estavam unidos pelo amor ao rock clássico, que eu não conseguia imaginar o quanto eles teriam em comum. Papai se animou discutindo seus álbuns favoritos, e Michael mais tarde me disse: seu velho é legal. Ele admirava meu pai, e aquilo derreteu algo dentro de mim. Você é simplesmente ótimo, acrescentou, por cuidar dele todos esses anos. Eu sorri e acenei com vergonha, mas por dentro senti uma centelha de felicidade pela primeira vez em muito tempo. Uma vida que eu achava difícil demais para o amor de repente parecia possível. Percebi que talvez pudesse ter alguém que me entendesse, que passasse a fazer parte da minha vida, apesar de todas as suas dificuldades. Meu relacionamento com Michael ficava mais forte a cada dia. Namoramos por 2 anos, e ele me apoiou em tudo.
Eu trabalhava na repartição de finanças local, lidando com números e documentos, e Michael trabalhava como motorista de caminhão de longa distância. Apesar de suas ausências frequentes, encontramos tempo um para o outro, e esses momentos foram os mais felizes para mim. Um dia, em uma noite nítida de outono, ele me convidou para o parque onde aconteceu nosso primeiro encontro. As folhas dançavam ao nosso redor quando Michael se ajoelhou e, tremendo de emoção, me fez a pergunta mais importante de sua vida. Meu coração pulou do peito. Eu estava na lua, mas antes de responder, eu tinha que dizer a ele algo importante. Sim, Michael, eu disse, tentando conter as lágrimas de alegria. Mas não posso deixar meu pai. Ele precisa de mim. Meu coração batia forte em antecipação ansiosa, mas o rosto de Michael invadiu o sorriso mais caloroso e mais largo que eu já vi. E eu não estou pedindo para você fazer isso, disse ele. Vamos todos morar juntos. O apartamento de seu pai é grande o suficiente para nós três, não é? Eu não podia acreditar no que ouvia. Casamos em uma cerimônia pequena, mas linda. Papai insistiu em rolar pessoalmente pelo corredor para me casar, apesar de todas as objeções de médicos e parentes. Não havia um olho seco no corredor naquele dia. De pé ao lado de Michael, de mãos dadas, eu senti como se estivesse vivendo em um conto de fadas. Mas, como acontece nos contos de fadas, sempre há vilões à espreita na esquina. Eram minha sogra Clara e sua filha Emily. Desde o primeiro encontro percebi que eles não me aprovavam. Clara, com um estrabismo estreito e um sorriso severo e frio, olhou para mim e depois fez sua pergunta, como se estivesse jogando um raio no céu silencioso. Então é seu pai, o inválido. Sua voz deslizou como um vento gelado. Fiquei tenso, tentando não mostrar minhas emoções. Ele é um inválido, corrigi com um tom uniforme, mas firme, sentindo meus dedos cerrarem em punho debaixo da mesa. Mas ele trabalha como editor, e isso é. Oh, que bom, ela interrompeu, claramente não interessada. Então ela se virou para Michael. Michael, querido, você tem certeza disso? Há tantas meninas boas de famílias decentes aqui. Senti meu rosto arder de raiva e humilhação. Mas antes que eu pudesse responder, Michael, meu querido, nobre Michael, imediatamente correu em minha defesa. Mãe, Sofia vem de uma boa família. A deficiência do pai não muda nada. Eu a amo, e isso é tudo que importa. Clara ficou em silêncio, mas pude ver que seu descontentamento não tinha ido embora. Emily, seguindo o exemplo de sua mãe, foi tão fria comigo. Depois do casamento, Michael, papai e eu fomos morar juntos. Nossa vida voltou a um curso confortável. Eu trabalhava na repartição de finanças. Michael estava sempre na estrada, mas quando ele voltou, passamos um tempo com toda a família. Porém, toda vez que Clara e Emily vinham nos visitar, o clima na casa mudava. Andavam pelo apartamento como se fosse deles, mal notando a presença do meu pai. Tentei manter a paz, mas a cada visita de Clara e Emily, meu coração ficava mais pesado. Eles eram como uma nuvem escura obscurecendo a luz que eu estava tentando tanto manter em minha nova vida. Uma noite, depois de uma visita particularmente estressante, não aguentei. As lágrimas que haviam sido retidas por um longo tempo, finalmente eclodiram quando me encontrei em nosso quarto. Sentei-me na beira da cama soluçando até que Michael me encontrou. Ei, ei, disse ele baixinho, me abraçando. O que aconteceu? Chorei, tentando encontrar as palavras. Sua mãe e irmã. Eles me odeiam, Michael. Eles acham que eu não sou bom o suficiente para você, por causa do pai. Michael ficou tenso, seu rosto ficou sério e sua voz ficou firme. Isso é ridículo, disse ele, me olhando diretamente nos olhos. Você e seu pai são minha família agora. Se eles não conseguem chegar a um acordo, isso é problema deles, não nosso. Suas palavras me confortaram, mas em algum lugar lá dentro eu não conseguia me livrar da sensação de que isso era apenas o começo de nossos problemas com Clara e Emily. Eles não iam desistir tão facilmente. Com o passar dos meses, Michael passou mais e mais tempo viajando, e seu negócio de caminhões começou a florescer. Sentia muita falta dele quando estava na estrada, mas encontrava consolo no trabalho e no tempo que passava com meu pai. Passávamos noites juntos, eu o ajudava a ir para a cama, discutíamos as novidades do dia ou líamos livros que sempre fizeram parte de nossas vidas. E então, em uma noite fria de outono, houve uma ligação de Michael. Sua voz estava cheia de emoção. Sofia, estive pensando, começou ele, e ouvi sua respiração acelerar. Como você se sentiria ao comprar um sobrado? Encontrei algo que pode ser conveniente para seu pai. Portas largas, 6 escadas, quintal. Seria mais fácil para ele se locomover em uma cadeira de rodas. E você teria seu próprio jardim. Você sempre disse que gostaria de algo para mantê-lo ocupado quando estou na estrada. Quanto mais ele falava, mais eu gostava da ideia.
Olhei para meu pai, que fingia não ouvir, mas seus olhos traíam interesse. O que você acha, pai? Eu perguntei, colocando o telefone no viva voz. Meu pai olhou para mim e depois pela janela, e seu olhar de repente se iluminou. O jardim seria bom, ele admitiu baixinho, e seus olhos brilharam de alegria por um momento. E realmente seria mais fácil sair de casa. Isso resolveu a questão. Nas semanas seguintes, mergulhamos de cabeça na busca por um novo lar. Finalmente encontramos o lugar perfeito, uma casa espaçosa com portas largas, um chuveiro confortável para o pai e um belo jardim na parte de trás. Conseguir uma hipoteca foi assustador, mas graças à renda de Michael e a minha, bem como ao aluguel do antigo apartamento do papai, conseguimos resolver tudo. Nós nos mudamos em um sábado ensolarado de primavera, e eu nunca vou esquecer o olhar no rosto do papai quando ele dirigiu pela primeira vez para o nosso novo pátio. Ele congelou por um momento, olhando em volta, e então disse baixinho, simplesmente perfeito, querida. Obrigada. Seus olhos brilhavam, e eu mal conseguia conter as lágrimas. Dedicamos os próximos meses para que esta casa fosse nossa. Plantei uma pequena horta onde estudava à noite depois do trabalho, e papai ficava horas sentado ao ar livre, se aquecendo aos raios do sol. Era um verdadeiro idílio. Um idílio que, como se viu, durou pouco. Convidamos todos para a festa de inauguração. Amigos, colegas e, claro, Clara e Emily. A festa estava a todo vapor quando, como sempre, chegaram atrasados na moda. Ao entrarem na casa, olhavam em volta com curiosidade, mas mal escondiam a malícia como se avaliassem a situação. Percebi como os pensamentos giravam em seus olhos, mas tentei não prestar atenção. Passeamos pela casa, mostrando aos nossos hóspedes nossos novos produtos e melhorias. Quando chegamos ao quarto principal, Clara de repente se virou para mim com um sorriso inesperado, tão suave e enganosamente afetuoso que imediatamente me deixou desconfiado. Sabe, Sofia, começou ela com a voz baixa, quase um sussurro. Seria perfeito para Michael e para mim. Por que você não manda seu pai para uma casa de repouso? Então poderíamos nos mudar para cá. Por um momento, pareceu-me que o chão estava escorregando debaixo dos meus pés. Eu congelei em descrença. Me desculpe, murmurei, sentindo a raiva começar a ferver por dentro. Oh, não pareça tão chocada, continuou Clara com um sorriso doce, mas suas palavras eram como flechas envenenadas. Seu pai, ele não está bem. Ele não é mais uma pessoa de pleno direito. Ele não precisa de todo esse luxo. Uma casa de repouso seria mais do que adequada para ele, em sua condição. Antes que eu pudesse responder, Clara se virou abruptamente e saiu para o pátio, onde papai, para meu horror, conversava com os convidados. Havia determinação em seus movimentos, quase agressividade. Sem hesitar por um segundo, ela agarrou as alças de sua cadeira de rodas e começou a empurrá-lo em direção à garagem. Clara! Gritei, levantando-me num instante e correndo atrás dela. O que você está fazendo? Pare com isso agora. Se ele realmente não quiser ir para a casa de repouso, disse ela sarcasticamente por cima do ombro, deixe-o ficar do lado de fora. Não era isso que você queria? Tê-lo lá fora? Suas palavras eram como facas apunhalando direto no coração. Eu estava cheio de raiva, minhas mãos tremiam de indignação e descrença. Como ela poderia ser tão cruel com um homem que não tinha feito nada com ela? Felizmente Michael ouviu o barulho. Ele veio correndo, seu rosto corado de raiva como eu nunca tinha visto antes. Seu olhar instantaneamente se fixou em sua mãe, suas mãos segurando as alças do carrinho de seu pai. Mãe! Ele gritou tanto que sua voz cortou o ar como um trovão. O que você está fazendo? Largue a cadeira do Arthur agora mesmo. Clara congelou, o rosto contorcido em choque por um momento, como se nunca tivesse esperado tal reação do próprio filho. Mas, querida, Ela começou, claramente com a intenção de se justificar, mas Michael não a deixou terminar. Não quero ouvir nada. Ele a interrompeu, sua voz cheia de raiva abrasadora. Você e Emily precisam ir embora. Agora mesmo. Clara parecia ter ficado surpresa, mas então, sem dizer mais uma palavra, soltou o carrinho e virou-se para Emily, que estava parada por perto, observando tudo com uma expressão de desprezo arrogante. Os dois saíram de casa tão silenciosamente quanto haviam chegado. Quando eles se foram, Michael virou-se para mim, seu rosto desenhado, e um cansaço que eu nunca tinha notado antes lentamente o cobriu como uma sombra. Sentou-se ao lado do pai, estendendo a mão. Sinto muito, disse ele com a voz embargada. Eu não tinha ideia que ela era capaz de tal coisa. Desculpa, Sofia. Desculpa, pai. Papai acariciou sua mão suavemente, como se estivesse confortando uma criança. Sua voz estava cheia de sabedoria calma, uma espécie de bondade perdoadora.
A culpa não é sua, filho, disse ele com tranquila confiança. Algumas pessoas simplesmente não conseguem entender. Após o incidente da inauguração da casa, a vida ganhou um novo ritmo. Clara e Emily não apareceram mais, e tudo bem para mim. Michael mergulhou de cabeça em seu trabalho, assumindo mais rotas de longa distância para lidar com a hipoteca e nos proporcionar conforto. Dividi meu tempo entre trabalhar na repartição de finanças e cuidar do pai e da casa. Nós três formamos uma rotina em que cada dia era parecido com o anterior, mas havia um pouco de paz nisso. 2 anos se passaram em um borrão. Papai, apesar da idade e condição, se sentia bem. Passava os dias no jardim, aproveitando o ar puro e trabalhando em seus pequenos projetos em casa. Michael, quando não estava na estrada, fazia o possível para passar um tempo conosco, e embora suas viagens se tornassem mais frequentes, nossa pequena família encontrava sua felicidade em tão curtos momentos de união. Mas aí veio o chamado, aquele que destruiu meu mundo. Era um dia normal de trabalho quando meu telefone tocava. Uma voz masculina desconhecida falou e eu imediatamente me senti desconfortável. Senhora Thompson, este é o policial Rodrigues, da patrulha rodoviária. Meu coração parou instantaneamente e então pareceu cair no meu estômago com um estrondo. De alguma forma, consegui responder, mas minha voz mal era audível. Sim, sou eu. A pausa durou apenas alguns segundos, mas me pareceu uma eternidade. Lamento informar, mas seu marido, Michael Thompson, sofreu um grave acidente. Então as palavras perderam o sentido. Eu podia ouvir frases como colisão frontal, e não sobreviveu no ar, mas minha mente se recusou a aceitá-las. Tudo o que senti foi um zumbido doloroso nos ouvidos e uma respiração pesada e arranhada. Quando finalmente me ouvi agradecendo ao policial e desligando o telefone, a realidade me atingiu com uma força insuportável. Michael está morto. A semana seguinte passou voando em uma névoa de tristeza e descrença. Agi como um robô, seguindo instruções claras, organizando o funeral sem perceber o que estava acontecendo. Tudo parecia um sonho do qual eu estava prestes a acordar. Na véspera do funeral, decidi que deveria ligar para Clara. Por mais difícil que fosse nosso relacionamento, ela merecia saber da morte do filho por mim, não por jornais ou boatos. Depois de discar o número, não consegui apertar o botão de chamada por muito tempo, mas quando aconteceu, uma voz trêmula do outro lado atendeu rapidamente o telefone. Sua voz era áspera, nem mesmo suspeitando do que havia acontecido. Clara, está aí Sofia, disse eu, sentindo minhas mãos tremerem, minha voz mal se segurando na superfície. Silêncio. É por causa do Michael. Morre. Houve um acidente. Segundos de silêncio. E então a voz dela voltou, cheia de veneno que quase parou meu coração. A culpa é sua, ela sibilou. Você o fez trabalhar tanto para pagar essa casa chique. Mataste o meu filho. Fiquei atordoado. Eu não podia acreditar que ela poderia dizer uma coisa dessas. Clara, comecei, mas ela não me deixou terminar. Não quero ouvir desculpas. Sua voz estava ficando mais feroz. Espero que você dê a ele um funeral digno dele. Mas não espere um centavo de nós. Você mesmo fez essa cama, então agora entre nela. E nesse momento a linha foi cortada. O dia do funeral de Michael estava tão cinzento e sombrio quanto o meu próprio coração. O céu cinzento estava derramando chuva fina e fria, que a cada gota parecia me lembrar da dor lá no fundo. O clima parecia combinar perfeitamente com meu humor frio, tristeza e solidão entrelaçados como o tecido de um véu de luto. A igreja estava lotada, e isso foi um pouco reconfortante. Michael era um homem respeitado em nossa pequena comunidade, e parecia que metade da cidade tinha vindo prestar suas últimas homenagens a ele. O culto foi solene, cheio de luz de velas e o toque suave do órgão, que tristemente nos lembrou que a partir de agora nosso mundo será mais tranquilo sem a presença dele. Após o culto, as pessoas vieram até mim expressando suas condolências, cada uma com os olhos cheios de simpatia e dor. Mas dentre esses rostos cheios de pesar, notei uma ausência importante, Clara e Amy. Eles não apareceram. Eles nem se deram ao trabalho de transmitir condolências, e foi como uma faca no coração. Como você pode perder o funeral de seu próprio filho e irmão? Quando percebi sua ausência, a dor que sentia foi substituída por um vazio frio. Meu pai, de pé ao meu lado, silenciosamente apertou minha mão. Seus olhos cansados, cheios de sabedoria, encontraram os meus. É a perda deles, querida, disse ele baixinho, com a voz suave, mas cheia de confiança. Somos uma família e vamos superar isso juntos. Quando dirigimos até a casa depois do funeral, algo me pareceu errado. Havia uma luz acesa na janela, o que era estranho, porque eu me lembrava claramente de desligar tudo antes de sairmos.
Você deixou a luz acesa, papai? Eu perguntei, sentindo a ansiedade se formando no meu peito. Não, acho que não, respondeu ele, balançando a cabeça. Meu coração acelerou o ritmo à medida que nos aproximávamos de casa. Vi algum movimento lá dentro, e esse movimento não era nosso reflexo na janela. Eu estava apavorada. Fomos assaltados. E no dia do funeral de Michael, nada menos. Minha cabeça estava girando com uma mistura de perplexidade e medo enquanto ajudava meu pai a sair do carro e entrar em sua cadeira de rodas. Eu estava tentando decidir se chamaria a polícia imediatamente, mas quando me aproximei da porta, ouvi vozes familiares. Meu sangue congelou em minhas veias. Essas vozes eram muito familiares. Abri a porta e na sala, entre as caixas e os móveis virados, vi Clara e Amy. Eles estavam de pé discutindo algo entre si, e suas mãos estavam ocupadas empacotando coisas. Minhas coisas. Eu não podia acreditar no que via. O que diabos está acontecendo aqui? Eu exigi uma resposta, e minha dor foi esquecida em um instante, dando lugar a uma raiva que tudo consome. Clara virou-se para mim com um rosto que representava falsa virtude e compaixão, mas seus olhos permaneceram frios e calculistas. Oh, Sofia, querida, começou ela em seu fingido tom gentil. Só estamos te ajudando a arrumar as malas. Afinal, você não pode mais pagar por esta casa, agora que Michael se foi. Fiquei atordoado com suas palavras, e Emily pegou a conversa com uma voz doentemente doce. Não se preocupe, você sempre pode voltar para seu pai. Ele tem um belo apartamento, não tem? Naquele momento, senti a raiva dentro de mim começar a ferver, como um vulcão prestes a entrar em erupção. Eles ousaram vir à minha casa, a casa que Michael e eu compramos juntos, a casa em que éramos felizes agora, sem nem ter tempo de lamentar direito, iam tirar tudo de mim. Saia, eu disse baixinho, mas havia metal na minha voz, como uma lâmina pronta para a batalha. Sai da minha casa. Agora mesmo. Clara ergueu uma sobrancelha com insolência, quase com desprezo, e olhou para mim. Esta casa é nossa agora, disse ela calmamente, cruzando os braços sobre o peito. Todo o patrimônio de Michael nos pertence. Nós somos a família dele. Afinal, você, onde você esteve hoje? Explode, incapaz de me conter por mais tempo. Onde você estava no funeral dele, Clara? Ah, isso mesmo, você nem se deu ao trabalho de aparecer. Clara apenas acenou com a mão desdenhosamente. Estivemos ocupados. Preparação. Agora seja uma boa menina e comece a arrumar suas coisas. Amy. Chamando a polícia, disse eu, tirando o celular do bolso e apertando o botão de chamada. Clara e Emily trocaram olhares preocupados. Obviamente não esperavam que eu resistisse. Obviamente, no cenário deles, eu deveria ter me submetido obedientemente às suas demandas. Sofia, vamos conversar, começou Clara, mas eu a interrompi. Não, você tem exatamente 5 minutos para sair da minha casa antes que eu chame a polícia. Esta é a minha casa. Michael e eu compramos juntos. Você não tem o direito de estar aqui. Minha voz ficou gelada como o vento norte, e meus olhos arderam de determinação. Parece que algo no meu tom os fez perceber que tinham ido longe demais. Clara e Emily relutantemente começaram a arrumar suas coisas, mas antes de irem embora, Clara se virou para mim, com o rosto contorcido de raiva. Ainda não acabou, Sofia. Você ouvirá de nossos advogados. Os dias após o funeral de Michael se fundiram em uma névoa interminável de tristeza e preocupações vagas. Senti como se o mundo ao meu redor tivesse ficado surdo, como se todos os sons e cores estivessem desaparecendo sob o peso da minha perda. Tudo parecia insignificante: reuniões, pessoas, até meus próprios pensamentos. A única coisa que me manteve à tona foi fazer. Mergulhei na papelada para me manter ocupada. Cada pedaço de papel, cada assinatura me afastou da interminável pergunta pelo menos por um momento. E agora? Porém, com isso veio o medo. O medo de que Clara e Emily guardassem suas ameaças e tentassem retomar o que não lhes pertencia. Aos olhos deles, eu não era a família de Michael e podia sentir seu ódio frio, como um vento gelado soprando de longe, mas já se aproximando. Todos os dias eu esperava por uma ligação que poderia ser o começo de uma nova luta, agora pela nossa casa, nossa vida. Essa ligação veio uma semana depois do funeral. Quando o telefone tocou, eu estremeci e meu coração começou a bater em pânico. Peguei o telefone, segurando como se pudesse me proteger de mais notícias. Senhora Thompson. Havia uma voz confiante e clara do outro lado da linha. Este é James Anderson, da Anderson e Partners. Estou ligando por causa do testamento do seu falecido marido. Por um momento, o medo deu lugar a uma tênue esperança. Um testamento? Michael fez um testamento? Eu nem sabia que ele tinha.
Sim, senhora, continuou Anderson. O senhor ele nos pediu para entrar em contato com você em caso de sua morte. Essas palavras enviaram uma pontada pelo meu coração, como se me lembrasse que Michael realmente se foi. Mas ao mesmo tempo senti uma certa clareza. Se Michael estava planejando algo, ele cuidou de nós até o fim. Marquei uma consulta para o dia seguinte e minha mente girava em torno de uma pergunta: por que Michael não me disse nada? O que esse Will escondia? Na manhã seguinte, convidei meu pai para o escritório do senhor. Chegamos cedo, e a atmosfera abafada do escritório estava cheia de uma mistura de cheiros de papel e madeira velha. O advogado nos cumprimentou calorosamente e seus olhos bondosos, brilhando por trás dos óculos, incutiram uma estranha calma. Senhora Thompson, senhor Cavalcancy, obrigado por terem vindo, disse ele, gesticulando para que nos sentássemos em sua mesa. Aceite minhas sinceras condolências pela sua perda. Ele abriu uma pasta em sua mesa, e o som fez meus nervos apertarem como cordas. Como mencionei no telefone, seu marido entrou em contato conosco para fazer um testamento. Ele deixou bem claro seus desejos. Prendi a respiração quando o Sr. Anderson começou a ler em voz alta. Eu, Michael Thompson, sendo de mente sã e memória, venho por este meio legar todos os meus bens materiais à minha amada esposa, Chloe Thompson. Essas palavras me atingiram como uma onda que de repente me dominou. Não consegui segurar um soluço e meu pai apertou minha mão com mais força. Todas as suas palavras ecoaram na minha cabeça: a casa, a poupança, o caminhão. Tudo me pertencia agora, mas o mais tocante foi o último ponto. Michael legou que eu use esses recursos para cuidar de mim e do meu pai, Arthur Cavalcancy. Meus olhos se encheram de lágrimas que corriam incontrolavelmente. Mesmo depois de sua morte, Michael ficou comigo, nos protegendo, como sempre fez durante sua vida. Sua preocupação permeava cada linha da vontade, como se ainda estivesse aqui conosco. Tem outra coisa, Senhora Thompson, disse Anderson em voz baixa, mas confiante. O Sr. Thompson deixou uma carta para você. Ele me entregou um envelope, e minhas mãos tremiam quando o abri. Comecei a ler, e cada palavra que ele dizia me batia no coração. Minha querida Sofia, se você está lendo esta carta, então eu não sou mais. Sinto muito por ter deixado você e Arthur. Por favor, saibam que vocês dois foram a melhor coisa que já me aconteceu. Não consegui conter as lágrimas enquanto lia suas últimas palavras. Vocês são minha verdadeira família. Tu e o Arthur, não eles. Cuidem uns dos outros. Vivam a vida ao máximo e saibam que eu sempre cuidarei de vocês. Com todo o meu amor, Michael. A carta tremia em minhas mãos e eu a agarrava ao peito, soluçando. Meu pai chorava ao meu lado, sua mão cansada acariciando suavemente meu ombro. Sentamos em silêncio, imersos em nosso momento amargo, mas brilhante e compartilhado, quando mesmo através da dor sentimos Michael ficar conosco. Anderson nos deu um tempo antes de continuar. Senhora Thompson, tem mais uma coisa, disse ele, abrindo novamente os documentos. O caminhão do seu marido estava segurado, e a seguradora pagará o custo total da apólice devido às circunstâncias do acidente. Eu soluçava, tentando entender suas palavras. Significa isso? Anderson começou com um sorriso leve e tranquilizador, que você receberá uma quantia significativa, suficiente para pagar a hipoteca, e sobrará mais um pouco. Saímos do escritório sentindo como se um peso enorme tivesse sido tirado de nossos ombros. Mesmo com toda a dor e o peso da perda, percebi que Michael ainda se importava conosco. Quando paramos para a entrada da garagem, a silhueta familiar de um sedã elegante instantaneamente chamou minha atenção, e senti meu coração parar por um momento antes de cair rapidamente no abismo da ansiedade. Reconheci logo o carro da Clara. Oh não, murmurei, quase automaticamente sentindo a tensão nervosa engolir meu corpo. E agora? Claro, ela e Emily estavam na varanda, suas figuras claramente delineadas contra o fundo da casa, como duas sombras frias prontas para atacar. Mas dessa vez não deixei o medo me atingir. A carta de Michael estava no bolso do meu casaco, e com cada palavra que ele escrevia no papel, eu sentia o poder de seu amor aquecendo meu coração e me enchendo com a coragem que me faltava antes. Nos aproximamos e Clara foi a primeira a quebrar o silêncio. Sofia, disse ela em um tom meloso, mas artificial, que me causou arrepios na espinha. Precisamos falar sobre o espólio de Michael. Endireitei-me sem tirar os olhos de seus olhos frios. Não, Clara, eu disse com firmeza, sentindo uma confiança até então desconhecida incendiar-se dentro de mim. Michael deixou tudo para mim. É tudo legal e oficial. E sabe por quê? Porque éramos sua verdadeira família. Tu não. Minhas palavras soaram tão resolutas e claras que por um momento Clara congelou, incapaz de encontrar uma resposta.
Ela abriu a boca como se quisesse dizer algo, mas nenhum som saiu. Emily, que estava ao meu lado, puxou a mão da irmã, sussurrando insistentemente algo que eu não conseguia ouvir. Clara lançou um último olhar venenoso, mas, privada de sua superioridade habitual, foi forçada a ceder. Eles entraram no carro e foram embora. Houve o estranho silêncio na varanda, quebrado apenas pelo suave farfalhar das folhas ao vento. Fiquei ali me sentindo leve, como se um fardo invisível, mas de longo prazo, tivesse sido tirado dos meus ombros. Agora eu sabia que íamos ficar bem. Michael fez tudo o que podia para nos proteger. As semanas após o encontro com o advogado voaram como um redemoinho. Eu me joguei para resolver os assuntos de Michael, grato pela distração. Minha dor aos poucos se dissolveu na rotina, como se estivesse coberta por uma camada invisível de preocupações cotidianas. O pagamento do seguro veio e, como disse Anderson, foi o suficiente para quitar a hipoteca. Restava mais dinheiro do que eu esperava e, pela primeira vez em muito tempo, senti que agora tinha a estabilidade financeira que tantas vezes nos iludira. Um dia, enquanto olhava os papéis na mesa de Michael, me deparei com um caderno pequeno e gasto. Abrindo-o, encontrei páginas cheias de sua caligrafia desleixada, mas tão familiar. Era uma espécie de diário, um diário pessoal no qual Michael anotava seus pensamentos, planos e sonhos. Cada página respirava sua voz, suas esperanças para o futuro que estávamos construindo juntos há tanto tempo. Em uma das páginas estava escrito: "Quero ter certeza de que nossos filhos terão o melhor começo de vida." Meu coração afundou quando li essas palavras. Falávamos em ter filhos algum dia, mas sempre adiávamos essa etapa até ficarmos mais estáveis financeiramente. Éramos tão jovens e achávamos que tínhamos muito mais anos pela frente para realizar todos os nossos sonhos. Mas agora esses sonhos pareciam tão distantes e inatingíveis. Lendo suas reflexões pessoais sobre o que poderia ter sido, senti uma nova onda de pesar tomar conta de mim. Oh, Michael, sussurrei, segurando o caderno contra o peito como se pudesse recuperá-lo pelo menos por um momento. Não consegui dormir naquela noite. Michael e eu tínhamos feito tantos planos, e agora esses planos estavam girando como fantasmas na minha cabeça. Pensamos no futuro, nas crianças, em uma casa cheia de amor e risos. Mas esse futuro desapareceu, deixando para trás apenas um sabor amargo de perda. Eu me revirei e me virei na cama, incapaz de encontrar paz. Quando finalmente adormeci, sonhei com Michael. Ele ficou na minha frente, seu sorriso tão brilhante e quente como sempre. "Vai ficar tudo bem, Sofia", disse ele enquanto dormia, com a voz suave e tranquilizadora. "Vai ficar tudo bem." Acordei na manhã seguinte me sentindo estranhamente leve, como se algo no mundo tivesse mudado, embora eu não conseguisse descobrir o que exatamente. Eu ia trabalhar com a mesma sensação, mas de repente fui tomada por uma forte onda de náusea. Mal cheguei ao banheiro a tempo de evitar cair. Nos dias seguintes, os enjoos matinais se tornaram uma companhia constante. No início, atribuí isso ao estresse e à dor persistente que continuavam a me atormentar. Mas então, em algum lugar no fundo da minha mente, uma pequena voz sussurrou para mim outro pensamento incrível. Uma semana depois, incapaz de ignorar mais esse pensamento, me vi em uma farmácia, parada em uma prateleira com testes de gravidez. Minhas mãos tremiam enquanto eu pegava uma delas. Todos os meus sentimentos foram misturados em uma ansiedade incompreensível, medo, esperança e incerteza. Corri para casa, sentindo meu coração bater, pronto para pular do peito. Aqueles 3 minutos que esperei pelo resultado foram os mais longos da minha vida. Cada segundo parecia uma eternidade. Finalmente, olhei para o teste e vi 2 linhas azuis claras. Afundei no chão frio do banheiro, sentindo minhas emoções se misturarem em um redemoinho. Alegria, medo, tristeza, esperança. Tudo isso me cobriu com a cabeça, mergulhando-me na sensação de que agora a vida mudou para sempre. Sofia estava sentada no chão do banheiro, sua respiração estava irregular e seus olhos se enchiam de lágrimas. Naquele momento, ela ouviu uma batida suave na porta, seguida por uma voz familiar. "Sofia, está tudo bem?" Era o pai dela, a voz dele vindo com preocupação gentil. Ela não conseguiu responder de imediato, as lágrimas a impediram de falar. Mas quando ela finalmente abriu a porta, a expressão no rosto do pai mudou drasticamente. A ansiedade foi substituída por uma ansiedade profunda. "O que se passa, querida? O que é?" ele perguntou, com a voz cheia de preocupação. Sofia levantou a mão, tremendo de emoção, e mostrou-lhe o teste de gravidez, no qual 2 linhas azuis brilhavam intensamente. "Estou grávida, papai?" ela sussurrou, e assim que as palavras saíram de seus lábios, suas pernas cederam e ela caiu em seus braços. Os soluços explodiram com força renovada.
Seu pai, sem perder um segundo, abraçou-a com força, como fazia quando ela era muito pequena. Suas mãos acariciavam suavemente seus cabelos, sua presença reconfortante. Está tudo bem, Sofia, ele sussurrou, vai ficar tudo bem. Você não está sozinha, querida. E essa criança? Essa criança é um presente. Um pedaço de Michael que viverá por causa dele. Essas palavras perfuraram seu coração, preenchendo-o com um novo significado. Ela fechou os olhos, permitindo-se imaginar um futuro onde o amor dela e de Michael vive através deste pequeno milagre. O medo que a segurava até aquele momento começou a se dissipar um pouco. Em vez disso, uma nova e brilhante determinação apareceu. Você tem razão, pai, disse ela, enxugando as lágrimas. Esse bebê é um presente. E ficaremos bem. O pai sorriu baixinho, os olhos cheios de amor e rugados nos cantos de um sorriso. Isso é melhor, minha menina, disse ele. Agora deixe-me pegar algo para você comer. Você está comendo por dois agora, afinal. Eles caminharam juntos até a cozinha e a cada passo, Sofia sentia uma nova esperança surgir em seu peito. O futuro estava cheio de incertezas, mas ela sabia que não estava sozinha. Ela tinha um pai que sempre foi seu apoio, e agora ela tinha o filho de Michael, sua continuação, seu futuro. Com o passar dos dias e conforme sua barriga crescia, Sofia descobriu poderes que não havia percebido antes. Seu pai estava sempre lá com uma palavra calorosa ou ajuda, e juntos eles entraram em um novo ritmo de vida, esperando a chegada de um novo membro de sua pequena família. Todos os dias sua casa era preenchida com a alegria silenciosa, mas profunda de esperar. Em um dia ensolarado, ela e o pai cuidaram do jardim como costumavam fazer. O chão estava quente sob seus dedos e o ar estava cheio do perfume de flores frescas. Tudo parecia tão tranquilo até que o som de um carro parando a deixou alerta. Ela se virou e viu um sedã familiar. Seu coração afundou novamente quando ela reconheceu o carro de Clara. O que eles poderiam querer agora? Sofia respirou fundo e, instintivamente pressionando as mãos contra a barriga arredondada, dirigiu-se para a frente da casa. Clara e Emily estavam de pé em sua varanda, seus rostos parecendo desesperados e inquietos. Clara foi a primeira a falar, sua voz desprovida de sua antiga aspereza. Sofia, ela começou, e havia uma gentileza inesperada em seu tom. Precisamos falar com você. Sofia ergueu uma sobrancelha, mas não disse nada, esperando que ele continuasse. Amy olhou em volta nervosamente, suas mãos tremendo. Estamos. Queríamos perguntar se poderíamos ficar no antigo apartamento do seu pai até nos reerguermos, falou Clara com uma incerteza que era tão rara para ela. Sofia não podia acreditar no que ouvia. Depois de tudo que a fizeram passar, eles tiveram coragem de pedir ajuda? Ela respirou fundo e, tentando manter a calma, respondeu: Sinto muito, sua voz soou firme, mas calma, é impossível. Não quero mais falar com você. Os olhos de Clara se estreitaram e seu olhar pousou na barriga de Sofia. Só que nojo distorceram seu rosto. Você está grávida, disse ela com a voz estridente. Não acredito que você já encontrou um novo homem. O corpo de Michael nem teve tempo de esfriar no chão. E você? Sofia sentiu uma onda de raiva, mas a reprimiu. Ela não ia dar desculpas para Clara, explicar que aquele era o bebê de Michael, a quem ela esperava há tanto tempo. Em vez disso, ela sorriu calmamente, sua calma apenas irritando mais Clara. Minha vida pessoal não é da sua conta, disse Sofia com firmeza, mantendo o olhar no oponente. Agora acho que é hora de você ir embora. Clara parecia pasma, a boca se abriu como se quisesse dizer outra coisa, mas quando viu a expressão de Sofia, mudou de ideia. Ela se virou com um aceno agudo de mão e agarrou o braço de Amy. Juntos, eles desceram correndo os degraus e entraram no carro. Sofia ficou onde estava, vendo o sedã desaparecer ao longe. Ela sentiu uma sensação de paz se espalhando por sua alma, como se estivesse cercada de paz e calor novamente. Ela sabia que agora tinha feito de tudo para proteger sua família, para preservar sua dignidade e honra. Michael ficaria orgulhoso.